iniciando aqui a nossa oitava aula do resumo da história do povo hebreu. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais da vida de um dos grandes patriarcas, de um dos grandes profetas, podemos dizer assim, da história desse povo, que vem nos encantando, né? Porque nós não conhecíamos, e conforme nós vamos estudando, nós vamos conhecendo um pouco mais. Na aula passada, nós estudamos sobre Esaú e Jacó, a história daqueles dois irmãos, onde a mãe se envolveu em toda aquela confusão, um traiu o outro, e por causa disso ele veio para se reajustar com a lei, né? Passou muita dificuldade, sofreu muito, foi explorado pelo sogro, até que ele conseguiu se libertar, retornou à casa paterna, se reconciliou com o irmão, mas aí ele tinha também toda uma estrutura familiar em desequilíbrio, devido às escolhas equivocadas que ele fez, e a sua família, muitos filhos, né, acabaram trazendo para ele muitos transtornos. E ele também, não sabendo como lidar bem com isso, de certa forma colaborou para que esse desequilíbrio familiar, para que esses transtornos se agravassem. Então, hoje nós vamos ver um pouco da continuidade da história de Jacó, né? Jacó, e a família de Jacó e seus filhos, que vão ter uma certa continuidade hoje. Então, nós vamos partilhar aqui o ecrã. Vamos. Deixa eu ver. Vou fechar aqui essa do André Luiz, que temos que fechar. Vamos fechar aqui e vamos abrir a outra, né? Porque André Luiz também foi muito interessante a aula de hoje, né? Então, hoje nós estamos aqui. Resumo da história do povo hebreu, porque aqui terminou uma aula, começa a outra. Terminamos André Luiz, começamos o resumo da história do povo hebreu, né? Cefa, para quem não sabe, esse logotipo que tem aqui na parte de baixo é Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Então vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje nós vamos falar de José do Egito. Olha essa parede, que coisa maravilhosa, né? Imagine que eles já trabalhavam em 3D. Essa imagem belíssima, né? Retratando uma passagem do dia a dia dos deuses egípcios. E José é o nosso personagem. Não é José, pai de Jesus, não. É José, filho de Jacó. José do Egito, porque ele vai passar grande parte da vida dele no Egito. Vai ser uma grande personalidade do Egito, né? Então vamos continuar aqui para conhecer um pouquinho da história de José. José nasceu em uma grande família, lembra? Eram 12 irmãos, né? Irmão caçula, porque até então o mais novo ainda não tinha nascido, Benjamim. A mãe dele era Raquel, né? A esposa predileta de Jacó. Então José nasceu em uma grande família. Irmão caçula de 11 irmãos e filho primogênito de Raquel, a mulher preferida de Jacó, porque Jacó teve 4, 2 oficiais e 2 escravas. Uma escrava era de Lia, outra escrava de Raquel. Então as 4 deram filhos a Jacó. E Raquel era estéril, né? Mas já com a idade avançada, ela dá à luz a José. E mais tarde, anos mais tarde, ela vai dar à luz a Benjamim e vai morrer de parto, como nós já vimos na aula passada. Então hoje nós vamos falar do primogênito de Raquel,
que não era o primogênito de Jacó. José era o 10º filho, estava longe de ser o primogênito. Era o 11º, na realidade. Era o 11º. Estava longe. Na frente dele tinham 10. Porque o mais jovem, caçulinha mesmo, vai ser Benjamim. Então ele estava longe de ser o primogênito. Mas ele era filho da mulher preferida de Jacó, aquela que Jacó mais amou, né? E que havia passado grande parte de sua vida estéril. E depois de muitos anos, quando Jacó ora muito, pede muito a Deus por Raquel, ela engravida. Quando ela engravida, ele já tem 10 filhos. Da irmã dela, Lia, e das 2 escravas. Então já dá para imaginar a confusão que acontecia na família dele, já que tinha aquela tal questão do primogênito, né? E a mulher preferida dele não deu a ele o primogênito. Então, a mulher preferida de Jacó, que havia passado grande parte de sua vida estéril. José nasceu em meio à velhice de seus pais, como fruto de um milagre. Imagine o Benjamim, então, depois, que veio depois, né? Por esse motivo, seu pai o amava mais do que todos os outros irmãos. E aí é que tem o grande problema. Jacó tinha 11 filhos. Até então, porque Benjamim ainda tinha 11 filhos. E ele, na sua cabeça, ainda devido às suas dificuldades de um homem daquela época, um homem que ainda não tinha um conhecimento espiritual muito evoluído, ele tinha que ter buscado educar seus filhos de forma igual. Ele não poderia ter por um filho preferências. Não vamos esquecer daquele episódio que quando ele chega com a caravana e ele manda 2 servos avisar seu irmão Esaú que ele está retornando. E os servos dele voltam e dizem assim, Esaú está mandando 400 homens aí. Ele já pensou o quê? Esaú vem para se vingar, para me destruir, para me matar. E na caravana dele tem 4 esposas e 11 filhos. Então ele divide a caravana dele em 2 pontos, em 2 grupos. Porque se Esaú atacasse, ele deixaria um grupo mais próximo para que fosse arrasado, e com isso o outro grupo poderia escapar, sair ileso, porque Esaú não iria imaginar que ele tinha dividido a família dele em 2 grupos. Então Esaú atacaria, mataria aquele pessoal ali e acharia que matou a família toda. Mas o que ele fez? Ele pegou a mulher preferida, o filho preferido, e escondeu numa outra caravana bem distante. E deixou os outros filhos à mercê do ataque de Esaú. Ora, as outras esposas e outros filhos, não esqueciam disso. Meu pai colocou a gente aqui de frente para o perigo e protegeu Raquel, que nem foi a primeira esposa, e o filho, que era o 11º. Então ele já mostra uma parcialidade, ele já mostra que o comportamento dele não é o comportamento adequado de um pai que tem que amar, cuidar de todos os seus filhos da mesma forma. Não pode privilegiar um em detrimento dos outros 10. E foi isso que Jacó fez. Por isso, a família dele vivia um conflito terrível. Então, por esse motivo, né? Por ele ser filho da mulher que ele mais amava, ele amava mais a José do que os outros irmãos. E José não tinha culpa disso. Claro que não. Ele não tinha culpa disso. A responsabilidade era do pai. Então, Israel, que era o outro nome que Jacó tinha, né? Porque ele foi rebatizado pelo Senhor, então ele se chamava Israel. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E aí o que ele fez? Aí o que vem a piorar a situação, manda fazer uma túnica de várias cores
para José. Ele nunca tinha dado presentes valiosos para os outros filhos. Mas aí ele dá um presente que veio a destacar a preferência de José no coração dele. Foi uma túnica que era feita assim para príncipes, né? Para pessoas, altas personalidades. Ora, quando o filho recebe esse presente, os outros passam a olhar e pensar, peraí, que negócio é esse? Ele não é o primogênito? Então, como é que ele tem esse privilégio? Recebe esse presente valiosíssimo. E nós? Como ficamos? Então, isso só veio a aumentar a mágoa que já existia naquela família. Porque eles foram criados no meio dessa mágoa. Eram as mães que brigavam entre si para saber qual delas era a preferida, e todas elas já olhavam para Raquel com um olhar meio torto, porque sabiam que ela era a preferida de Jacó, e que os filhos dela também eram os preferidos. Então, as mães educavam os filhos a competirem entre si. Então, nenhum deles recebeu uma educação adequada do ponto de vista espiritual. Eles foram educados para serem adversários. E isso, mais tarde, veio trazer para Jacó muita tristeza, muita decepção, mas ele foi, de certa maneira, muito responsável. Apesar de ser um bom homem, ele foi um responsável pela família dele viver em eterno conflito. E ele vai sofrer por isso, né? A primeira vez em que Jacó demonstrou essa predileção abertamente, como nós vimos na aula anterior, foi quando ele presenteou José com uma túnica longa e colorida, desde o momento em que os irmãos perceberam. Aí eles começaram a perceber o amor do pai de uma forma mais contundente, né? Então, desde o momento em que os irmãos perceberam o amor de seu pai por José, começaram a odiá-lo. E a odiá-lo cada dia mais, a ponto de não conseguir mais lhe falar amigavelmente. Então, todos os dias, todos os anos, conforme o tempo foi passando, conforme eles foram crescendo, a mágoa dos irmãos por José foi aumentando. Mas foi aumentando tanto que chegou ao ponto do ódio, da vontade de ver o outro ser morto, ser destruído. Não era apenas aquela raivinha de irmão para irmão. Era um ódio que cada dia foi crescendo e, além de ir crescendo, foi sendo alimentado pelas mães, né? E chegou um momento que eles não conseguiam mais olhar para ele e ver um irmão. O único que ainda tinha por ele algum tipo de respeito era Rúben, que ainda tinha um certo, né? Conseguia vê-lo como um irmão, né? Ter um certo carinho por ele, era Rúben. Mas os outros não. Tanto que, como nós vimos na aula passada, quando um deles, o primogênito, perde, e, se eu não me engano é Rúben, que é o primogênito mesmo, oficial, e ele perde a paternidade, a primogenitura, os outros começam naquela briga, né? Eles começam aquela briga. Quem vai ficar no lugar dele? E cada um tem suas razões. Cada um acha que sou eu. Então, cada um olhando as suas preferências, se achando no direito. E todo mundo preocupado com José, porque afinal eles veem o carinho do pai para José e preocupado. Peraí, ele não tem o direito de ser o primogênito, mas eles desconfiam que o pai daria para ele. E eles olham, mas e eu? Por quê? Né? Então, os próprios pais serão, de certa forma, responsáveis
a falta de amizade entre os filhos. Daí a gente ter que chamar a nossa própria atenção para a forma como nós educamos os nossos filhos, né? Como é que a família se estrutura, procurar orientar bem seus filhos, para que no futuro eles não venham a viver isso que a família de Jacó vivia. Porque nós sabemos que existem histórias terríveis que todos os dias nós vemos aí nas redes sociais, nos jornais, sobre atritos familiares e alguns até causando, levando à morte. Disputa por herança. Quem ainda não soube de uma história triste como essa, né? Então, eles são adversários, mas tudo causado por um problema que se originou lá, por Jacó, que não seguiu a orientação dos pais, que foi Isaac e Rebeca, que eram monogâmicos, ensinaram isso a ele, mas ele se tornou um homem que teve várias esposas, bígamo, né? Várias esposas, vários filhos, e não buscou educá-los adequadamente. José, desde criança, José era um sonhador. Ele imaginava inúmeras coisas. Ele era realmente um jovem especial. Mas os seus sonhos não eram apenas aqueles sonhos, aquelas divagações que um adolescente normalmente tem, de ficar imaginando o que vai ser da minha vida amanhã, que profissão eu vou ter, sonhando com fantasias, festas, uma vida social. Não, ele sonhava realmente. Ele tinha sonhos, a espiritualidade, já entendendo que aquele espírito era um espírito escolhido por Deus, para que da linhagem dele, lembra? Quando nós estudamos sobre as alianças, que foi prometido a Rebeca que da descendência de Isaac viria o libertador, o mestre, que o mestre que o povo judeu tanto esperava. E ele era filho de Raquel com Jacó. E Raquel, ela também foi agraciada pelo Senhor. Então, José era o escolhido. Então, ele já desde jovem começa a ter sonhos. Sonhos muito... no início ele não entendia, ele tinha dificuldade para entender que sonhos eram aqueles que ele tinha. Então, ele era chamado pelos irmãos, por toda a família, de José o Sonhador. Os primeiros sonhos de José, né? Ele já tinha mais ou menos uns 16 para 17 anos, quando ele começa a ter sonhos. E um dia, ele tem um sonho, e ele busca os irmãos. E ele, coitado, inocente, ele não, apesar dos irmãos tratarem ele mal, tratarem ele de uma forma bastante grosseira, de não gostarem de estar com ele não via maldade no comportamento dos irmãos, né? Ele amava todos eles e ficava naquela situação. Ele achava que aquilo era o jeito do irmão ser. Eles são assim, eles são mais velhos do que eu, são homens que trabalham, né, homens mais brutos. Então ele não via maldade no comportamento dos irmãos. E aí um dia ele tem um sonho estranho,
E ele procura os irmãos e diz assim: ouçam o sonho que tive. Estávamos atando feixes de trigo. Então ele sonhou que ele estava no campo com os irmãos, recolhendo trigo, né? Então estávamos atando feixes de trigo. E meu feixe, de repente, então ele viu no chão vários feixes amarrados, né? Então ele diz: e meu feixe, de repente, se levantou e ficou em pé. Em pé. Quando. Peraí. Quando o meu feixe se levantou, os feixes de vocês se curvaram diante dele. Então, olha que sonho. Ele sonhou que eles estavam no campo e cada irmão tinha um feixe de trigo. O feixe dele, que representava ele, ficou no meio e ficou em pé. E os outros feixes, que representavam os irmãos, se curvaram diante dele. Já deu para perceber que esse sonho, né? Não precisa de muita coisa para a gente interpretar esse sonho. Aí ele vira-se e diz para os irmãos: ouçam ainda o segundo sonho que tive. Desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Olha só, o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Ele contou esses sonhos para os irmãos. Quando José contou esses sonhos para seus irmãos, e depois ele contou para o pai, todos o repreenderam, né? Seus irmãos sentiram mais ciúmes. Que história é essa? Porque eles compreenderam o significado do sonho. Ora, se eram 11 feixes e um desses feixes fica em pé e os outros se curvam, demonstra o quê? Submissão dos outros para ele, para com ele. Ele é o feixe que fica de pé. Os outros se dobram. Então eles entenderam. E depois ele sonha que o sol, a lua e os feixes vão continuar se curvando. O sol e a lua também. Então, os irmãos entenderam, o ciúme aumentou e o próprio pai achou aquilo absurdo. E seu pai lhe disse: que sonho é este que tiveste? Porventura, viremos eu e tua mãe, sol e lua. Ele entendeu. O sol, o pai, a lua, a mãe e os feixes, os irmãos. Porventura, viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Então, o pai entendeu que ele estava querendo dizer que todos eles estariam submissos a ele. Então, o José, ele tem essa mediunidade de receber revelações da espiritualidade através dos sonhos. Mas, inocentemente, ele não conseguiu decifrar os sonhos e contou para a família. E os irmãos, inteligentes que eram, já preocupados com as questões do ciúme, vendo o irmão como um adversário, fizeram uma interpretação pessoal do sonho e se sentiram ameaçados. Isso acontece por quê? Porque aquela família era uma família desestruturada. Quando uma família, né, quando os pais procuram educar seus filhos de maneira adequada, mostrando que todos eles são irmãos, que eles precisam
se respeitar, que eles não são adversários, né? É lógico que tem as exceções, mas aqui a gente não vai falar das exceções. E dificilmente vai haver esse atrito entre os irmãos. Pode ter uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas não esse atrito que gera esse ódio, essa aversão. Mas quando não existe essa preocupação da família, na orientação, porque às vezes os pais se preocupam muito com a educação formal. Ah, o que meu filho vai ser quando crescer? Mas esquece principalmente da educação moral, da educação religiosa, da importância da família, de mostrar que irmãos precisam ser amigos. Se isso não acontece, os pais não se preocupam com isso, com certeza, é muito provável que aconteça na família o que está acontecendo aqui com José e seus irmãos. Uma disputa ferrenha por uma herança, e o pai ainda estava vivo, a ponto de um ver o outro como adversário. Então vamos continuar aqui. A traição dos irmãos. Se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu companheiro, meu amigo chegado, meu irmão, isso está lá em Salmos 55, versículo 12 e 14. Né? Realmente é uma dor muito grande quando alguém se sente traído por um ente querido, por alguém muito chegado, né? Então esse trecho do Salmos, ele é muito tocante, né? Se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu companheiro, meu amigo chegado, meu irmão. Outra coisa que me veio à mente aqui, quando às vezes os pais veem os filhos brigando desde pequenininho, disputando coisas, disputando brinquedo, disputando o carinho dos pais, brigando, falando palavrão com o outro. Como é importante que os pais busquem, já quando a criança é pequenininha, educar, sabe? Impedir que esse tipo de coisa aconteça. Porque nós não podemos esquecer que nós somos espíritos imortais. Um pai e uma mãe não geram espíritos, eles geram corpos. Os espíritos vêm do espaço. Os espíritos, cada um tem uma história de vida. Às vezes, dentro de uma própria família, se reúnem adversários terríveis, como também se reúnem grandes amigos. E esses adversários, às vezes, já na infância, já mostram uma dificuldade um com o outro. E aqueles irmãos estão sempre se batendo, xingando o outro, que não se suportam, né? Que procuram fazer coisas ruins para o outro, quebram os brinquedos de um, tomam o brinquedo do outro, reclamam, não sabem brincar juntos. Então, os pais têm que observar o comportamento dos seus filhos. E ao perceber uma atitude equivocada, nada de passar a mão na cabeça, nada de dizer, isso é mesmo, é porque eles são crianças, isso é assim mesmo. Quando crescer, isso acaba. Não, quando crescer, isso tende a piorar. Daí a importância do pai e da mãe estarem ali, não, vem aqui, você vai conversar com seu irmão, você não pode tratá-lo assim, vocês são irmãos, precisam ser amigos, nada de ter preferência por um ou por outra. Porque aí, desde pequenininho, ele vai entendendo que ele precisa respeitar o irmão, que ele precisa aprender a conviver bem, que ele tem que ver naquele irmão um companheiro, um amigo. Isso é muito importante. Então, aqui nós vamos começar a falar da traição. A traição que os irmãos vão
desferir, vão contra José. Certo dia, Jacó pediu para que José fosse encontrar seus irmãos, né, no campo, onde eram apacentadas as ovelhas, onde eles cuidavam das ovelhas. Os irmãos viram José de longe e vociferavam entre si. Então eles viram o irmão, como nós já falamos dele, eles odiavam o irmão, não gostavam do irmão. E aí eles pensaram, lá vem ele, o desagradável, né? Lá vem aquele moleque sonhador. É agora. Temos a chance de matá-lo. Vamos jogá-lo em um poço e dizer ao pai que o animal o matou. Então eles pensam, veja a que nível essa família vivia. Veja o nível de sentimento que existia entre eles. Era da pior qualidade, né? Então eles estavam tramando contra a vida de José. Não tinham pelo irmão nenhum carinho, nenhum respeito. E a gente vê muito isso acontecer, gente, com disputa de herança, esses espólios, né? Calúnias que um irmão lança contra o outro. Isso é uma coisa que a gente vê com frequência. E isso quando a gente não vê acontecer na nossa própria família, né? Então, eles disseram, lá vem aquele moleque sonhador. E agora temos a chance de matá-lo. Vamos jogá-lo em um poço e dizer ao pai que o animal o matou. Rubem, que era o primogênito, mas que tinha sido deserdado, né? Porque ele matou quando a irmã dele foi sequestrada e foi levada para uma outra cidade, ele foi lá com os irmãos e resgatou, traiu o pai, porque o pai tinha feito um acordo com o raptor, né? E ele não aceitou aquele tipo de acordo, então ele invadiu a cidade com seus irmãos, matou o rapaz que tinha sequestrado, matou o pai do rapaz e outras pessoas. E o pai ficou revoltado, porque o pai havia dado a palavra para o pessoal. E ele foi lá, praticamente traiu o pai. Então o pai tirou dele a primogenitura. Mas mesmo assim, interessante, ele era quem tinha uma certa afeição ainda por José. Ele era um homem que tinha um bom coração. E Rubem tentou livrar José da morte, né? Então ele disse, não vamos derramar sangue inocente. Olha a colocação dele. Ele sabia que o irmão era inocente. Na realidade, Rubem era o único ali que tinha um pouco mais de consciência. Ele sabia que a grande culpa não era do menino, do rapaz, do jovem, era do pai. Era do pai. Então, era o único ali que tinha, né, a mente um pouco mais esclarecida. E ele diz, não vamos derramar sangue inocente. Joguem ele em um poço, mas não toquem para o ferir. Então ele deu essa ideia pensando em outra coisa. De certa forma, ele pensava que ele poderia remediar aquilo, né? De repente, enganando os irmãos. Então ele disse assim, nada de matá-lo, vamos deixar ele aí no poço. Então ele pensava, não mexa, ele pensava em fazer alguma coisa para tentar remediar a situação, né? Rubem fez essa proposta com a intenção de livrar José, pois ele pensou assim, eles vão jogá-lo ele no poço, ele vai ficar ali no poço, né? E vai todo mundo embora, eles vão dormir lá no campo. E eu vou para casa, tranquilo, porque eu sei que ele está no poço, ele está em segurança. Depois que todo mundo tiver ido embora, eu volto e tiro José do poço. De repente ele pensou, eu tiro José do poço e mando José embora. José, vai embora, faz o que meu pai fez quando ele fugiu de Esaú. Ele foi para outras terras. Então ele deve ter pensado algo assim. Eu tiro José do poço e mando José embora. Foge, vai para bem longe. Porque meu pai é velho, né?
Meu pai não vai conseguir proteger José durante muito tempo. Assim que meu pai morrer, eles vão dar um jeito de matar José. Então a ideia dele era esse, era tirar José do poço, mandar José embora e tentar viver a vida em outra terra, seguindo os passos do pai dele, Jacó, né? Esse era o pensamento dele. Até porque ele não poderia se insurgir contra os irmãos, porque senão ele poderia virar o alvo, porque eles estavam cheios de ódio. Então ele tinha que agir com certo cuidado para não se tornar o alvo dos irmãos. Então ele pensou isso, né? Ele fez essa proposta para os irmãos, né? De jogar ele ali, deixar ele ali, todo mundo ir embora, e depois ele voltava e socorria José. A ideia até era boa. Os irmãos concordaram. E arrancando a túnica colorida que José vestia, o jogaram em um poço fundo e sem água. E aí Rubem voltou para casa, acreditando que os irmãos também iriam. Só que os irmãos não foram logo para casa. Eles continuaram no campo por mais algum tempo, conversando, sentaram para comer. Enquanto eles estão ali no campo, José estava jogado lá dentro do poço. E o que aconteceu? Eles avistaram uma caravana de mercadores, que era muito comum essas caravanas passarem por aquela região, né? Então eles avistaram uma caravana chegando. Uma caravana de ismaelitas que levavam muitas especiarias para o Egito. E aí Judá disse: o que nós vamos ganhar se matarmos nosso irmão? Porque até então a ideia era deixar José dentro do poço para José morrer. E aí ele parou e pensou: o que nós vamos ganhar se matarmos nosso irmão? Porque eles não imaginavam que Rubem ia traí-los, né? Ia voltar para libertar José. E aí ele falou: afinal de contas, ele é nosso sangue. Não vamos matá-lo. Vamos vendê-lo. Vendê-lo como escravos. Porque vendendo José como escravo, ele vai ser levado para o Egito. E nunca mais ele vai voltar, porque ele vai se tornar um escravo. E um escravo no Egito não tinha vida muito longa, porque ia trabalhar o quê? Na construção das pirâmides, ia trabalhar no campo, ia ter uma vida muito dura. E como ele era muito jovem, a ideia é que, vivendo como escravo, ele logo morreria. E aí eles não teriam as mãos manchadas de sangue. Porque quem mataria José seria outros, e não eles. Então ele pensou: o que nós vamos ganhar se matarmos nosso irmão? Afinal de contas, ele é nosso sangue. Vamos vendê-lo. E os irmãos todos, então, concordaram com a ideia e venderam José por 20 ciclos de prata. No outro dia, né, ou mais tarde, durante a madrugada, quando Rubem voltou ao poço e viu que José já não estava lá, ficou muito triste, porque aí ele imaginou que os irmãos tivessem feito algo mais grave com José. Ele pensou até que eles tivessem matado José, né? Então ele ficou muito triste porque o que ele tinha planejado para ajudar José não aconteceu. E José, na imaginação de Rubem, havia desencarnado vítima dos irmãos. E aí vem aquele conflito. Porque Rubem tinha mais 3 irmãos, filhos de Lia. E ele ficou naquela situação: será que eu vou contar a meu pai o que meus irmãos fizeram? Afinal de contas, eles são meus irmãos. José não é meu irmão de sangue, diretamente. Tudo bem, é meu irmão através do meu pai, mas ele tem outra mãe, é preferido do meu pai.
seria um adversário meu, eu não queria que ele morresse, eu até o salvaria, mas se eu denunciar meus irmãos, porque ele tinha mais 3 irmãos, que eram irmãos por parte de mãe, por parte de pai, esses irmãos seriam castigados. Até com a própria, poderiam ser sacrificados, mortos. E aí ele fica dividido entre contar a verdade para o pai, colocando em risco a vida dos seus irmãos legítimos, ou esquecer o assunto, né? Fingir que aquilo não ouviu. Afinal de contas, ele não tinha responsabilidade, porque as mãos dele não estavam sujas de sangue. Ele até pensou em ajudar. Então ele fica dividido em o que fazer, né? Se ser verdadeiro, honesto, procurar o pai e contar, colocando em risco da vida dos outros irmãos, ou esconder a verdade. Aí todos nós nos colocamos nessa situação, né? Quantas vezes nós temos que fazer escolhas? Escolhas que vão nos que serão difíceis de serem feitas. Será que nós já estamos bem preparados para fazer nossas escolhas? Porque às vezes as escolhas que nós temos que fazer não serão agradáveis para todos, como a de Rubem. Se Rubem escolhesse a verdade, doa a quem doer, ele procuraria o pai e contaria tudo para o pai. E aí caberia ao pai tomar as providências cabíveis, avaliar o comportamento dos filhos, verificar sua própria responsabilidade no processo, porque ele foi o grande responsável, perdoar os filhos, tentar corrigir aquilo que foi feito, responsabilizar os filhos. Olha quantas atitudes Jacó teria, porque ele estaria de frente ao filho predileto, que até então ele poderia pensar que morreu, porque foi a notícia que Rubem deu, e os outros filhos que, de certa forma, ele negligenciou durante a sua vida. Então, Jacó teria que se confrontar com a verdade, com essa realidade, e não ver apenas a responsabilidade dos filhos, mas a dele principalmente. Então, Rubem poderia ter proporcionado tudo isso e fazer a escolha que seria mais correta, que era contar a verdade. Mas ele, como ainda era uma criatura com muitas falhas de caráter, apesar de ser um homem bom, ele prefere calar e não abraça a verdade. Por isso que eu digo, será que nós já sabemos fazer as melhores escolhas na nossa vida? Mesmo que essas escolhas demandem um certo sofrimento, será que nós conseguimos abrir mão de certas coisas pela verdade? Ou ainda preferimos escolher aquilo que menos nos fere, que menos venha nos trazer dificuldade, mesmo não sendo melhor? Essa foi a escolha de Rubem. É a escolha que cada um de nós tem que fazer, né? Então, chega um momento que todos nós teremos que fazer escolha. Mas, como vimos, Rubem não faz essa escolha. E isso terá consequências. Os irmãos, o que fizeram? Venderam José para os caravaneiros egípcios. Depois, eles tinham tirado a túnica de José. E aí, o que eles fazem? Tomaram a túnica de José e a molharam no sangue de um bode que haviam matado. Então, eles armam todo um plano, né? Armam todo um plano para enganar o pai. Percebam como Jacó, e a gente vai ver isso depois, né? Então, os irmãos, eles pegam a túnica dele e molham no sangue.
E aí eles não foram diretamente, eles enviaram a túnica para seu pai Jacó, com a seguinte mensagem: eles não tiveram coragem de ir pessoalmente falar com o pai. E eles disseram: temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho? Teu filho, teu predileto, aquele que você protegeu a vida toda em detrimento nosso. Percebeu? Eles enviaram a túnica para o pai. A túnica que o pai presenteou o filho preferido. E colocaram lá: temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho? Jacó reconheceu a túnica e pensou que um animal selvagem havia devorado José. Todos os filhos de Jacó tentaram consolá-lo, mas ele recusava, inclusive Rúben, que sabia da verdade. Só que Rúben não sabia que ele havia sido vendido. Ele pensava que ele havia sido assassinado pelos irmãos. Né? Mais grave ainda, ele não sabia que ele havia sido vendido. Ele também, ao ver a túnica, ele pensou: eles mataram. Mas aí é aquela coisa: se eu conto para o meu pai que ele foi morto pelos meus irmãos, tem 3 irmãos aqui que são meus irmãos de pai, por pai e por mãe, que eram filhos da mesma mãe, com Jacó. E ele fica naquela: o que eu faço? E mais uma vez a gente percebe aqui: Jacó, pela segunda vez, ele é enganado. Não é? Ele, pela segunda vez, ele é enganado. Ele enganou Esaú, fugiu, constituiu família, foi enganado pelo sogro, casa com Lia, deveria ter percebido que ele estava, de uma certa forma, reparando o erro, porque ele enganou Esaú. E agora ele estava sendo enganado. Então ele deveria ter assumido a responsabilidade dele, seguir a orientação dos pais e manter uma esposa, só uma esposa, que era Lia, a esposa que foi dada a ele. E renunciar a Raquel. Porque a renúncia seria uma prova de que ele estava buscando voltar ao caminho do Senhor. E se sacrificar. E procurar constituir família e educar bem seus filhos. Mas ele não faz isso. Ele, revoltado, pede ao sogro para casar com a Raquel, infringindo a lei do Senhor, que falava contra a bigamia, contra os casamentos múltiplos, que falava em respeito à esposa, ao casamento, à união. Daí torna-se um homem com várias esposas, vários filhos, não educa seus filhos de forma adequada, a sua família vira um caos, ele sofre com isso, mas continua errando, porque ele passa a dar mais carinho a um, porque era filho da mulher preferida, deixa os outros de lado. E, novamente, ele é enganado agora pelos próprios filhos. Por aqueles a quem ele deveria ter educado e não soube educar. Então ele será novamente educado, novamente enganado, e vai sofrer por isso, como ele sofreu quando virou quase um escravo do sogro. Ele vai sofrer muito. E todos os filhos dele, inclusive Rúben, vão até lá e o consolam. Isso, olha a falsidade deles. Né? Sabendo o sofrimento do pai, eles não estão nem um pouco preocupados. Eles são fruto da educação que Jacó deu. Todos os filhos de Jacó tentaram consolá-lo, mas ele recusava ser consolado. Porquanto, com choro, dizia ele, hei de descer ao meu filho até a sepultura. Ele acreditava que o filho estava morto e ele sofria muito porque era o seu predileto
E ele disse, está lá em Gênesis 37, capítulo 30, versículo: ei, porquanto com choro, quer dizer, chorando, eu vou morrer e descer ao meu filho até a sepultura. E os filhos sabiam do sofrimento do pai e não se apiedaram do sofrimento do pai. Não se apiedaram. A preocupação deles era com a herança. E o próprio Rúben também participou de toda essa farsa, apesar dele não saber que ele havia sido vendido, mas ele sabia que ele acreditava que José tivesse sido morto pelos irmãos, e ele não se abala com o sofrimento do pai, né? Assim Jacó chorou muitos dias por seu filho José, né? Então a gente percebe aí a responsabilização de Jacó. Ele não é uma vítima. Ele não é uma vítima das circunstâncias. Ele não é uma vítima dos filhos dele, né? O que ele está passando é a consequência natural dos atos que ele praticou de toda a sua vida. A traição que ele fez ao irmão, e agora ele é novamente traído pelos próprios filhos, né? Mostrando que nossos atos não ficam sem uma responsabilidade. Por isso nós temos que ter muito cuidado com tudo que fazemos. José foi traído por seus irmãos com a idade de 17 anos. Ele viajou com os ismaelitas até o Egito. E lá foi vendido, né, novamente, como escravo para um dos oficiais de guerra e capitão da guarda de Faraó, Potifar. Então, aqui José vai começar toda uma saga. Ele era inocente. Se havia um inocente dessa história, era ele. Era um menino bom, né? Nunca imaginou que os irmãos fariam isso com ele, que os irmãos o trairiam, tanto que correu para eles contando seus sonhos. Mas ele foi traído. E a partir daí, a sua vida vai tomar um outro rumo. E ele vai começar, né, a mostrar as verdadeiras qualidades que ele possuía. Qualidades essas que seus irmãos não tinham. Mas essa história de José, né, o que ele fez, o que ele vai passar, o seu futuro, nós só vamos conhecer na próxima aula, né? Então nós vamos encerrando aqui a nossa aula de hoje. Deixa eu fechar aqui. Então, né, nós conhecemos aí mais um pouco dessa história de Jacó, percebendo que como um ato praticado por ele na sua juventude, quando ele primeiro, lembra que ele, por um prato de comida, comprou a primogenitura do irmão? O irmão Esaú era assim, meio avoado, e ele, muito esperto, orientado pela mãe, ele dá um golpe no irmão. Ele se aproveita daquele momento do irmão, de uma certa ingenuidade do irmão, né? E ele compra a primogenitura do irmão por um assado. E o irmão, muito bobo, ingênuo, não dava muito valor àquele padrão de vida, aquelas coisas materiais. O irmão entrega a primogenitura pelo um prato de comida. E aí ele se apossa dos bens materiais do irmão. Mais tarde, anos mais tarde, quando já homem, o pai está prestes, já velho, já não enxerga, ele aceita as orientações equivocadas da mãe e arma um esquema para
roubar a bênção do irmão, trair o irmão e enganar o pai. E eles elaboram toda aquela situação maquiavélica, né? E eles enganam o pai. E o pai dá a bênção, que era a coisa mais importante que tinha para ele. Mas aí, quando o outro volta, fica revoltado, ele tem que fugir. Ele foge da verdade. Ele não encara o irmão. Não é? Porque era o certo, ele encarar a realidade, encarar as responsabilidades dele. Errei sim, traí meu irmão. Roubei a bênção do meu irmão. Não, ele foge para bem distante. Só que os equívocos dele não ficam lá na tenda do pai. Vão com ele. Aonde ele for, vão com ele. E quando ele chega na casa do tio, o tio era mais esperto do que ele. Ele se apaixona, faz um acordo com o tio, trabalha 7 anos, e quando chega a hora do tio pagar o acordo, o que o tio faz? O tio engana. O engana. Como ele foi enganado. Aquele era o momento dele parar e refletir. O que eu tenho feito da minha vida até agora? Ali era o momento que ele tinha oportunidade de mudar de vida. Ele não aceita, ele se rebela, ele se considera vítima, ele esquece do passado. E aí ele exige casar com a outra. Aí o tio impõe outra condição. E ele aceita e começa a se equivocar. Aí ele se casa com a segunda, depois ele arruma a terceira, depois ele arruma a quarta, os filhos vão nascendo, as mães também envolvem todo mundo. Lembra a questão da sintonia que nós estudamos hoje à tarde? Ele se casa com Lia, se casa com Raquel, se casa com Bala, também com a outra escrava, tem a outra. As 4, todo mundo na mesma sintonia, de confusão, de briga, de disputa. Tudo isso é passado para os filhos, que se tornam adversários, cada um querendo o seu lado da herança. Ele não soube dar uma boa educação, ele sofre ao ver a família vivendo um verdadeiro inferno, e no final, mais uma vez, ele agora é enganado da pior forma possível pelos próprios filhos. Seu filho, muito amado, é levado para o Egito prisioneiro e ele fica ali sofrendo por as consequências dos atos que ele praticou. Percebeu como a gente tem que tomar muito cuidado? Anos são passados, mas ele é o grande responsável por tudo isso. E ele precisa agora, né, reconhecer a sua responsabilidade e procurar de alguma forma. Quando será que Jacó irá realmente despertar? Entender que os atos têm consequências? É uma pergunta, né? E pergunta essa que todos nós temos que fazer para nós mesmos, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre essa saga de Jacó? Porque até então é a saga de Jacó, agora envolvendo José, né? Tudo bem? E destacando a questão da família, né? Como é importante a educação dos filhos. Como é importante. Porque criar os filhos, orientar filhos, netos, para que não haja esse litígio dentro da família. Para que coisas desagradáveis não venham a suceder no futuro, né? Porque aí o sofrimento será terrível para um pai e para uma mãe, quando vêm os filhos num litígio terrível como esse. Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui essa nossa aula, esse nosso estudo, essa nossa reflexão sobre a família de Jacó, sobre José, tá? Quando for
Daqui a uns 10 minutinhos, nós retornamos para o estudo do Livro dos Médiuns, tá bom?